Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, o Corona 11 acabou de ser lançado e eu vou passar para vocês todas as novidades que tiveram nessa nova versão. Então vamos para o vídeo. Bom, e antes de irmos para o vídeo, eu vou passar para vocês um pouquinho do Corona caso você caiu de paraquedas aqui e nunca viu nada do software. O Corona Render é um renderizador que vai rodar ou para 3ds Max ou para Cinema 4D e que é especialista em criar imagens de altíssima qualidade, com você tendo uma facilidade de criação e de configuração ali, então você chega num resultado incrível de uma maneira muito rápida, perfeito? Vou mostrar alguns exemplos aqui de imagens para vocês, tá? Um exemplo aqui de imagem no ramo da arquitetura, então ArcViz, né? Então uma imagem externa com prédios, também tem a imagem interna, tá? Então ele vai fazer tanto interno quanto externo, enfim, o que vocês precisarem ali da parte de arquitetura. E também vai ter outros usos, né? Como por exemplo o desenvolvimento de produto ou então automotivo também costuma ser bastante usado. Então, por exemplo, para a indústria automotiva, ok? E para desenvolvimento de produto também vai cair super bem, vai ser bastante usado. E claro, você vai sempre conseguir chegar numa qualidade impressionante aí para suas imagens, perfeito? Bom, vocês vão conseguir ver um pouquinho do software aqui e caso vocês queiram saber um pouquinho mais, pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente vai te ajudar, vai esclarecer as dúvidas e passar certinho como funciona, perfeito? Bom, mas agora sim, vamos para o vídeo, vou mostrar aqui para vocês todas as novidades da nova versão do Corona. Bom, e para a gente ver as novidades eu separei esse arquivo aqui, tá? Onde a gente tem algumas câmeras, a gente tem essa daqui e essa daqui. E nessas câmeras eu já vou conseguir passar bastante coisa para vocês, tá? Bastante informação. E aqui é importante eu falar que eu estou usando o Corona Render para 3ds Max, perfeito? Porém, as atualizações também estarão disponíveis para o Cinema 4D, sem problema nenhum. Bom, dito isso, a primeira novidade que eu vou passar para vocês é o Corona Tile Map, ok? Que é um mapa que a gente consegue configurar os nossos revestimentos. Então, lembra um pouquinho o que a gente fazia no Floor Generator, porém de uma maneira muito mais fácil, porque já está associado direto à textura. Então, eu posso tirar facilmente ali o displacement, o bump, enfim. Vamos ver na prática como vai funcionar. Para isso, eu vou para a nossa primeira câmera, tá? Que é aquela câmera inicial que a gente estava. E eu vou configurar alguns revestimentos, como por exemplo aqui o do piso e aqui os da parede, perfeito? Vou configurar esses dois com vocês para mostrar como funciona certinho a ferramenta. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a câmera onde a gente consegue ver as texturas, tá? Eu vou começar então com a textura aqui do nosso piso. Para isso, eu vou criar um novo material aqui no nosso editor de materiais do 3ds Max, ok? Então, vou vir aqui, criar novo material, eu vou criar um Corona Physical Material normal, então, basicamente, a configuração padrão de material do Corona, perfeito? E o que eu vou fazer aqui? No Base Layer aqui, que é a cor que vai ser a dominante da nossa textura, eu vou colocar um mapa, que é justamente esse mapa que é a novidade aqui do Corona 11, que é esse daqui, que se eu descer aqui, vai estar como Corona Tile Map. Então, seleciono aqui, dou um OK, ele já vai atribuir esse item para cá e eu já posso aplicar no nosso piso. E é isso que eu vou fazer, então selecionei, cliquei nesse ícone aqui para atribuir a seleção, então atribuir o material à seleção. É importante, no meu caso aqui, na minha configuração, vou habilitar essa opção que é para conseguir controlar, né, usando escala real, perfeito? Lembrando que o meu material aqui do piso já está com o VW Map, tá, do 3ds Max atribuído ao elemento, então por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui quais parâmetros que a gente tem para configurar, quais parâmetros que a gente consegue configurar dentro desse item. Bom, primeiro a gente vai entender aqui como que funciona esse tipo de elemento. Aqui em Parameters a gente já tem aqui bastante informação que a gente consegue deixar do jeitinho que a gente quer essa textura. Então, começando com a cor desse elemento, então Tile Color, aqui a gente define, como o nome já diz, que cor que ele vai ter de maneira geral, e Gap Color seria a cor, ali vamos chamar de rejunte, tá? Que seria aquele meio ali do piso, então ele vai controlar essa parte aqui.
Aqui é o tamanho que a gente vai ter o nosso piso, então se é 1 por 1, 2 por 2, enfim, a gente vai controlar exatamente o tamanho que a gente quer, perfeito? E aqui como que ele vai se comportar, então qual que é o estilo que ele vai se comportar. Bom, eu mexendo aqui, aparentemente vocês podem estar pensando, pô Gabriel, não vi nada com nada aqui você fazendo, não vi nenhuma diferença. Por quê? Porque o nosso Gap Color está com 0,01, tá? Eu vou aumentar ele um pouquinho para a gente começar a ver. E no momento eu vou tirar um pouquinho da vista, né, da câmera e vou colocar para perspectiva, para a gente focar bastante aqui no chão e entender o que a gente está configurando, perfeito? Bom, feito isso, agora sim a gente consegue ver bem mais informação, né? E vamos entender como funciona essa configuração aqui então. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, nesse ícone aqui a gente tem Tile Pattern, que é o que? O padrão desse meu tile, tá? Desse meu azulejo. Então eu consigo simplesmente ir alterando aqui, e ele vai alterando automaticamente para mim entre vários e vários estilos de revestimento. Então isso mesmo, eu posso criar qualquer estilo de revestimento aqui, até mesmo customizável, enfim, eu posso deixar do jeitinho que eu quero. Para esse caso aqui, o nosso piso ele vai ser um piso comum, tá? Então ele não vai ter deslocamento, não vai ter nada do tipo. E eu vou querer aqui ele maior, tá? Então aqui eu vou colocar ele realmente maior, que acho que pode ser 10 por 10. Perfeito, então agora sim a gente tem esse revestimento já definido aqui. Vou colocar até um pouquinho mais, 15 por 15, eu quero um revestimento quadrado. Perfeito. Então, definido aqui, a gente já tem uma paginação de piso configurada do jeito que tem que ser. E uma coisa muito legal é que aqui eu posso atribuir qualquer mapa a isso. Então o que significa? Que se eu quiser um revestimento totalmente diferente, com paginação, algo do tipo, eu posso atribuir direto a esse carinha aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco no piso ali da bancada que a gente vai fazer com uma textura, perfeito? Mas vamos lá, vamos continuar aqui essa configuração desse piso. Outra dica bacana desse novo recurso aqui do Corona Render é a possibilidade, né, de readaptar esse mapa. Por quê? A gente já configurou esse mapa aqui. E quais configurações a gente fez até aqui? A gente fez aqui a configuração de como que eu quero o meu azulejo, nesse caso, como que eu quero as divisórias dos azulejos, ou rejunte, né, que a gente chamou aqui, tá? Então a gente colocou certinho como vai funcionar esses elementos. Eu ainda posso colocar aqui uma randomização desses tiles, tá? Desses azulejos, caso tenha textura, caso tenha alguma coisa do tipo. Eu vou mostrar daqui a pouco isso daqui. E ainda posso colocar distorções no gap, tá? Então seria na divisória que a gente coloca aqui. Então dá para criar variações, dá para criar diversas formas, né? Aqui eu vou passar algumas dicas legais da ferramenta, porém sintam-se à vontade aí de explorar, de testar e colocar várias configurações aqui que eu tenho certeza que vai dar para reaproveitar muito essa ferramenta, tá? Vamos lá então, para a próxima dica eu vou renderizar um pouquinho, tá? Aqui eu vou colocar um render interativo para a gente começar a ver o que está acontecendo nessa cena, perfeito? Então a gente vai começar aqui a ver o nosso revestimento que a gente criou, na qualidade, claro, que o Corona consegue fornecer para a gente já tem aqui uma aparência bem legal e bem interessante, né? Aqui, a próxima dica que eu vou fazer vai ser colocar dentro disso daqui, então dentro das configurações do material, vou voltar aqui para cima, eu vou passar esse mapa aqui, então vou dar um copy aqui, vou até aqui a parte de displacement e eu vou colocar um past como instance. Então, para se alterar lá, alterar aqui também. E aqui a gente vai ganhar uma volumetria desse carinha aqui. Então, uma volumetria de displacement já nesse piso. Então, agora a gente tem realmente o piso subindo aqui em relação ao outro, tá? E aqui, claro, a gente consegue configurar a quantidade de amount que a gente vai ter no displacement, né? Quanto que eu quero de força nesse displacement, a gente consegue configurar. Se eu quiser usar um bump para não pesar muito também, o Corona 11 teve a melhoria no bump, né? Caso precise, tá? Então aqui a gente já tem um displacement muito legal e uma qualidade absurda nessa configuração de piso.
Perfeito? Então aqui a gente consegue sim uma qualidade muito boa já aqui e sem dúvida nenhuma a gente já consegue de uma maneira muito fácil, né? Sem eu precisar criar geometria, sem eu pesar o meu modelo 3D, chegar a uma qualidade de piso muito legal. Bom, vou voltar aqui para a câmera 1 então, para a gente ver na própria câmera como está ficando, tá? Então aqui ele vai renderizar na própria câmera padrão que a gente estava na primeira imagem. E eu já vou para a parte ali da bancada para a gente criar uma paginação de piso bem legal também ali, usando também a ferramenta do Tilemap aqui do Corona Render 11. Bom, separei então aqui a nossa janela e a gente consegue ver agora que a gente tem apenas uma cor atuando aqui nesse Tilemap, né? Então eu posso fazer o que? Agora, habilitar essa opção de Tile ID. Automaticamente, quando eu habilito essa opção, vocês vão ver que ele vai randomizar essas minhas cores ali no tile, né? Então, no meu revestimento, sem problema nenhum. Isso aqui é fantástico para eu criar diversos tipos de representação, diversas variações de cores, porque eu consigo uma liberdade criativa absurda. Bom, eu vou criar uma textura basicamente parecida com essa e sem precisar ficar criando repetidamente isso daqui, rotacionando, enfim, direto aqui no Tilemap, perfeito? Para isso eu vou precisar de 4 variações dessa textura apenas e não tudo isso, perfeito? E aqui eu vou habilitar então um mapa para isso daqui, eu posso colocar um Corona Bitmap comum mesmo, tá? E eu vou habilitar aquela opção lá. Então eu vou vir aqui onde eu salvei a minha textura e eu salvei em diversas partes, tá? Parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante. E eu vou adicionando ela aqui então, ó. Ela vai sendo adicionada conforme eu vou colocando, perfeito? Então Color 1, ok. Color 2, eu também vou posicionar, mas agora na parte 2. Aí ele já vai alterar para mim, ok. Vou voltar aqui para outra parte e colocar a próxima textura. Então, parte 3. Ele já vai atualizar ali para mim. E agora, vamos para parte 4. Então, aqui já mostra bastante a facilidade do Corona e a versatilidade da ferramenta, né? É muito rápido criar esse tipo de informação. Bom, a gente criou aqui, a gente colocou os 4 materiais, tá? E que tipo de configuração a gente consegue nesses mapas, então? Basicamente, a frequência desses itens. E aqui embaixo, algumas configurações aí, né? De blur, multiplier, enfim, esse tipo de coisa. Eu também consigo alterar diretamente aqui. Então, porcentagem de alteração de saturação das peças. Então, para madeira, isso aqui vai funcionar super bem. E aqui... né, que a gente consegue alterar aqui como que ele vai fazer essa distribuição, qual opção que a gente quer, enfim, a gente consegue sempre definir isso daqui conforme precisar, perfeito? E com isso a gente já pode então fazer aquela configuraçãozinha que eu tinha comentado antes para dar o relevo, caso eu queira, né? Embora aqui já esteja numa qualidade bem legal, já gostei bastante dessa qualidade, porém eu vou colocar aqui em bump esse mapa, né, que a gente criou. Então eu vou vir aqui, paste copy, para ele criar um bump. Porém, nesse bump aqui eu vou tirar esse map, tá? Então eu vou dar um clear e eu vou colocar ao contrário. Isso daqui claro, isso daqui numa cor mais escura, para identificar que o que está escuro fica atrás e o que está na frente é a parte clara. Tá? Então ele vai dar uma sensação maior de relevo aqui pra gente dentro disso, dentro desse padrão que a gente criou. Se a gente quiser o relevo mais forte ainda, a gente pode usar, claro, um displacement sem problema nenhum, perfeito? Bom, voltei aqui para falar da segunda ferramenta, que é o Corona Power Tools. Bom, essa ferramenta aqui é simplesmente fantástica também para você compor o seu modelo. Então você vai poder facilmente manipular os itens que você tem no projeto, podendo alterar ou o ponto de origem dele, ou então rotacionar, escalonar de forma aleatória, ou então substituir esses itens ou vários itens por diversos outros de uma maneira muito fácil. Então, vou mostrar aqui para vocês como a gente consegue usar essa ferramenta de uma maneira prática e rápida dentro de uma realidade, de um arquivo real. E para isso, nós vamos continuar com o nosso arquivo aqui, tá? Então, vou voltar aqui para a vista de perspectiva e vou dar alguns exemplos.
Começando com essas plantinhas de decoração que a gente tem aqui. Estão todas na mesma orientação, no mesmo posicionamento, no mesmo item, na mesma referência, enfim, tá tudo igual aqui. Se eu quiser adicionar uma randomização nelas, adicionar uma variação nelas, como que eu consigo fazer? Eu posso selecionar e usar, claro que nem eu comentei, a ferramenta nova do Corona 11, que é o Corona Power Tools, que é esse menuzinho aqui, ó, vou até deslocar ele aqui, essa barrinha aqui de ferramentas, ok? E aqui a gente vai conseguir substituir blocos, a gente vai conseguir alterar o pivô, né, do local de referência desses blocos, a gente vai conseguir transformar, ou seja, randomizar esses itens entre outros elementos, tá? Limpar a cena, ou escolher as opções de randomização. As mais usadas de longe são essas 3 primeiras e a que eu creio que seja as mais promissoras, perfeito? Vamos começar então com o Transform Randomizer. Eu vou clicar aqui, ele vai me abrir essa tela. Com os itens selecionados, eu vou colocar que variação eu quero para esses itens, ok? E aqui eu vou ter Translation, vou ter Rotation, vou ter Scaling. Como o nome já diz, aqui eu defino o que eu vou trabalhar com eles. Se é a translação, a rotação ou o escalonamento. Então eu posso variar qualquer um desses itens, perfeito? No nosso caso aqui, a gente vai rotacionar esses itens. Então eu habilito o eixo de referência que ele vai rotacionar. Então ele vai rotacionar em volta do eixo Z, perfeito? E a randomização que eu quero. Então eu vou querer de 0 até 180 graus. Eu vou querer essa randomização. E aqui eu posso colocar um preview e automaticamente, gente, ele já randomizou tudo para mim. Pode ver que um está em uma orientação, outro está em outra orientação. E aqui eu posso ir alterando os previews conforme eu precise, tá? Então eu posso facilmente alterar e mudar o preview, enfim, colocar exatamente a randomização, a variação de range que eu quero aqui. Depois que eu dou um aplicar, ele já altera toda a minha cena para o padrão de randomização que eu pedi ali para ele. Então pode ver agora que todos os nossos bloquinhos aqui estão rotacionados, tá? Então é uma maneira rápida aí de fazer a edição de posicionamento de uma maneira global. Mas não só isso. Vamos supor que eu queira trocar blocos em massa, queira alterar algum item em massa aqui dentro do projeto. Como que eu faço? Eu posso, obviamente, como o Corona também tem acesso aqui aos Cosmos, também tem acesso a essas bibliotecas, eu posso facilmente abrir aqui o Chaos Cosmos Browsers e achar o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero algum vaso de planta para substituir aqueles lá e eu vou querer... na verdade, eu vou aqui na parte de vegetação, vou na parte de vegetação interna para a gente escolher algum elemento para substituir, tá? E aqui eu vou substituir esses itens aqui. Eu vou escolher outro tipo de vaso. Eu vou querer substituir por esse daqui, vou colocar lá no projeto. Vou querer substituir por esse daqui, também já vou colocar lá no projeto. Então, vou escolher esses menorzinhos aqui para a gente ter uma substituição mais legal, tá? Então, eu vou escolher esse daqui. E tá bom, se eu quiser usar até um mesmo, eu posso, tá? Para substituir lá, não tem problema nenhum. Como que vai funcionar? Esses itens, obviamente, estão aqui dentro do meu projeto, tá? O Chaos Cosmos já trouxe eles aqui, ó. Então, vou selecionar todos eles. Então, selecionei esse e selecionei esse. Tem o último aqui também, que eu vou colocar aqui. Vamos ver na perspectiva como esses itens estão. Então, eu vou rotacionar aqui a minha vista para olhar para eles, tá? E aqui estão. Eu vou aproveitar e já escalonar alguns aqui da maneira clássica aqui pelo 3DS, tá? Vou diminuir o tamanho desse, vou diminuir o tamanho desse, para definir um tamanho legalzinho que eu quero posicionar lá no meu modelo. Definido isso, como que eu vou trabalhar com essa opção aqui de Replacer? Vocês vão ver que é bem facinho, tá? Primeiro, eu abro isso daqui, então abro o Replacing Objects e adiciono esses elementos. Então, venho aqui em ADD, eu posso selecionar todos de uma vez com Ctrl habilitado e dar um ADD. Ele já vai colocar todos os itens aqui, tá? E agora, eu vou lá para minha câmera para a gente ver isso daqui atuando. Vou habilitar também a visualização que dá para ver as texturas, para ficar um pouco mais visual. E agora, Gabriel, como que eu configuro isso daqui?
é bem tranquilo. Aqui eu tenho os objetos que eu selecionei, né? Então já defini os objetos que vão que vão substituir os itens, tá, da cena. E aqui eu coloco aqui a variação que eu quero, né? Então tá tudo 100 aqui para ser igualzinho, ser posicionado do jeito que tá lá. Depois disso, eu venho aqui, ele vai perguntar como que eu quero que eu clono, se eu quero uma instância, uma referência ou uma cópia. Eu vou colocar uma instância para pesar menos meu modelo. E aqui embaixo eu ainda posso fazer algumas outras configurações que eu vou manter do jeitinho que o Corona já configurou para mim. Bom, agora é bem tranquilo. Eu vou selecionar os itens das cenas que serão substituídos, ok? Então, selecionei eles aqui e eu vou dar um Start Preview para a gente ver. E olha que legal, automaticamente ele já substituiu completamente aqui os itens. E conforme eu for mudando, ele vai mudando aqui a distribuição. Eu posso ver qual fica melhor, qual que eu quero melhor. E pô, Gabriel, eu não gostei desse primeiro, eu não gostei do segundo. Eu posso tranquilamente vir aqui, remover e ir removendo conforme eu for alterando. Então eu quero deixar só um para tudo. Eu vou colocar aqui, dar um Start Preview, ele vai mostrar para mim essa única opção que eu deixei ali para tudo. Então, bem legal, né? Então, se eu quiser mais variações, eu posso adicionar. Se eu quiser resetar as opções, eu também posso. Se eu der um aplicar para mim, automaticamente ele já troca todos esses itens. E aí eu posso usar em conjunto, né? Eu posso usar esse conjunto aqui, através do posicionamento, e aqui depois dar um transform e alterar, e dar um preview aqui para alterar a rotação desses itens e dar um apply, e aí eu já vou alterando. Então, com essa ferramenta aqui, dá para ver que é muito fácil, muito tranquilo alterar o posicionamento dos itens, alterar a variação dentro da minha cena e também substituir esses itens dentro de um processo. Então, no arquivo aqui eu mostrei alterando aqui, né, 6 itens de decoração por 3 e aí alterando eles. Porém, dá para fazer para qualquer coisa. Então, se você estiver trabalhando com arquivo de casa e precisar trocar toda a vegetação em volta, você pode trazer novas vegetações, selecionar todas aquelas, dar um replace e já vai trocar tudo para você de forma automática. Se você estiver trabalhando com auditório, quer trocar as cadeiras, também muito tranquilo. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta fantástica para a gente conseguir posicionar os itens, rotacionar, deixar aleatoriamente posicionados. Então, o item é muito bom para esse tipo de coisa, para esse tipo de configuração, perfeito? Então, vou renderizar essa cena aqui para a gente ver essa randomização também no 3D. Porém, já deu para ver ali, né? Diferente do outro, dá para ver super bem aqui já nessa opção, que dá para ver certinho o 3D rotacionando, substituindo, enfim. Mas só para demonstrar, aqui está uma imagem um pouquinho mais renderizada dessa cena, tá? Então, super bem trabalhada aí essa parte de configuração e posicionamento de elementos através do Corona Tools. Bom, então agora um corte aqui para a gente trocar o arquivo e eu vou passar para vocês novos recursos então do Corona 11, e esses recursos agora estão ligados ao Scatter. Então o Scatter que a gente já conhece, já vem de outros Coronas, né? Agora a gente tem mais duas novas ferramentas atribuídas a ele, que é o limite de altitude, né? Então a gente consegue controlar melhor a altitude desses carinhas, e o Look At também, que é sensacional para a gente manipular informações em grupo, para onde que as coisas estão olhando, enfim. Vou mostrar aqui ao vivo para vocês. Vamos lá então, esse daqui é o arquivo que a gente vai trabalhar já está configurado, já tem um terreno, e aqui a gente tem dois scatters criados já, um para grama e outro para árvore. Então a gente tem esse resultado aqui, que tá meio caótico, porque a gente tem um monte de árvore para todos os cantos, e se eu vir para minha câmera, provavelmente a árvore vai estar aqui na frente, vai estar mostrando aqui no meu projeto. Bom, eu vou mudar aqui a representação desse scatter pelo elemento, tá? Então eu vou colocar aqui a representação dele, e eu vou depois, no final de tudo, né, renderizar para vocês entenderem certinho, tá? Mas vamos lá, onde que a gente edita o primeiro novo recurso do scatter? Se eu pegar aqui em Surface Scattering, eu vou poder vir aqui em Altitude Limitation e configurar isso. Para que serve isso, Gabriel? Vamos notar aqui que o nosso terreno ele tem um desnível, tá? Então, se eu pegar aqui na parte de perspectiva aqui, a gente nota que aqui é mais baixo e o nosso terreno vai subindo até chegar aqui a parte de cima da casa, onde é mais alta. E vamos supor que eu só quero árvores na parte alta do meu projeto. Eu não quero aqui para não ficar na frente da minha câmera. E é para isso que serve.
Se eu habilitar esse daqui, eu coloco um range de altura para o meu elemento, para o meu scatter. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 100, pode ver que um monte de árvore já sumiu aqui da frente, um monte de quadradinho já desapareceu. Então, vamos ver isso aqui na perspectiva para entender. Tudo que tiver até 100 não está aparecendo, né? E entre 100 e 300 está aparecendo, então tem essas árvores. Se eu aumentar mais para 200, por exemplo, um monte de árvore já vai desaparecer. Então, se eu deixar 150, vai aparecer mais árvore. Então, 150 vai aparecer mais árvore. E assim, eu consigo ir definindo qual que é a altitude exata que eu quero para o meu projeto, que eu quero que apareça as árvores. Então, é uma maneira muito precisa de eu definir um range de altura aqui no meu projeto. Então, pode ver agora que a gente só tem árvore lá atrás, ó. Então, a gente só tem árvore atrás da casa realmente. E não tem aqui embaixo os scatters. Então isso daqui é uma forma fantástica de distribuir os elementos e a primeira novidade aqui do scatter. Vou renderizar aqui para mostrar para vocês o resultado. Bom, aqui eu parei o render antes de chegar no final, por isso está um pouquinho granulado, tá? Mas já dá para ver aqui a distribuição bem legal do scatter aqui para grama, a gente já tem essa variação de grama e principalmente, né, no nosso recurso novo lá, a gente tem as árvores só na parte mais alta do terreno, a parte mais baixa não tem árvore, a gente configurou isso de uma maneira muito fácil. Claro, esse terreno aqui não é um terreno gigantesco como uma imagem urbana, nem nada do tipo, mas é super válido, assim como qualquer outro terreno. Então, se eu tiver um terreno com montanhas, seja que for, também vai funcionar perfeitamente, vai ser muito fácil para definir esse range de altura, né, para o scatter. Bom, agora vamos para a próxima ferramenta do scatter. Para isso eu vou criar um novo scatter aqui e já volto com a atualização. Bom, criei aqui um novo scatter, tá? Então aqui a gente tem toda a parte criada. E Gabriel, o que é esse scatter? Eu criei também uma nova câmera para a gente ver, tá? Vou abrir aqui, o scatter nada mais é do que uma câmera com vários gatos, tá? Então aqui a gente tem vários gatos e pode ver que cada um está olhando para um canto, alguns até estão encarando nossa câmera, mas basicamente um está olhando para cada lado ali, está meio aleatório, assim como o scatter normalmente é, né? Então assim como o scatter normalmente faz. Então eu vou pegar isso daqui, eu vou ativar o novo recurso do Corona, tá? E qual que é? Eu vou selecionar, vou descer até a parte aqui de Transformation e eu vou ter a opção aqui dentro de Look At. Look At eu vou falar para os meus blocos, né, que estão dentro do scatter, olhar para alguma direção. Basicamente isso. Como que eu faço? Eu vou até a opção, né, então vou até a parte lá de Transformation e dentro aqui de Transformation eu habilito essa opção aqui, ó. Look At. E habilito essa opção aqui de Target Object. E seleciono onde é meu target. Então, aonde que vai ser, aonde eles vão olhar, na verdade, né? E eu selecionei aqui a minha câmera, ó. Então, aqui está marcado Corona Câmera 02, né? Então, pode ver que todos os objetos já se direcionaram para ela automaticamente. Se eu fizer um render interativo, só para a gente ver um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui, vocês vão ver que os gatos vão estar basicamente direcionados, né, para um ponto específico, tá? Opa, não habilitei a nossa câmera, né? Deixa eu habilitar ela aqui só para vocês verem. Agora sim. Já dá para ver um pouquinho, né, eles direcionados, mas na câmera vai ficar melhor de ver. Então habilitei aqui a nossa Corona Cam. E agora sim vai dar para ver melhor isso daqui. Então agora a gente consegue ver que os gatos estão direcionados tudo para uma posição. Aqui, por exemplo, eles estão de costas para a nossa câmera. Como que a gente resolve isso? A gente vem aqui nas configurações do Corona Scatter e clica em Reverse, que automaticamente ele vai inverter o sentido de que esses gatos vão olhar, né? Que esses blocos vão olhar. E prontinho, agora os gatos estão todos voltados para onde está a câmera. Então pode ver aqui que está todo mundo virado para cá, para a mesma orientação, olhando para algum lado. Então esse recurso aqui é bem legal também para o scatter, principalmente quando você vai fazer um grupo, né, de pessoas ou um grupo de animais e quer que eles olhem para algum canto, né?
ele vai ser muito útil porque você tem uma precisão de configuração. Então agora não precisa mais copiar vários blocos e pedir, rotacionar, centralizar, né, a rotação em um canto. Automaticamente com o Scatter vocês já vão conseguir fazer isso dessa forma aqui, clicando em Look At e definindo aonde que ele vai estar olhando. Bom, gente, então nesse vídeo aqui eu já passei as principais, né, novidades que a gente teve no Corona 11 para vocês, tá? Mas não tiveram só essas. Além dessas, a gente teve algumas outras, como um novo mapa de material, para criar materiais com o centro de uma cor ou de uma textura específica e nas bordas de outra espécie. Então dá para criar mapas, dá para criar papéis com diferentes texturas, né? Esse tipo de elemento. Também tem a nova sincronização do Corona 11 com o Pyro, então para quem usa Cinema 4D também vai ter essa sincronização, então para criar efeitos de fumaça, fogo, lá no Cinema 4D vai ter essa sincronização. Para quem usa o 3ds Max, a sincronização com o Phoenix continua, então dá para fazer sem problema esse tipo de animação, perfeito? Bom, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, né, dessas novidades, ou caso vocês queiram que a gente faça outro vídeo focado em alguma dessas que a gente passou aqui hoje, ou qualquer outro assunto relacionado à Corona, pode informar nosso time, coloca aqui no comentário, manda mensagem pra gente, que vai ser um prazer gravar esses novos vídeos para vocês, ok? Bom, antes de acabar o vídeo, eu renderizei aquelas 4 imagens que a gente trabalhou, então vamos dar uma olhadinha nela. Na verdade foram 5 imagens, né, contando com a dos gatos. Vamos dar uma olhadinha como ficou então, renderizada aqui com Corona Render para 3ds Max. Bom, aqui então a gente tem a primeira imagem, tá? A gente fez, né, trabalhando ali com o Tile Map, né, com o Corona Tile Map, principalmente aqui no chão, onde já dá para ver o bump que a gente criou, o displacement, perdão, que a gente criou, já dá para ver aqui o material do piso, o material do rejunte que a gente deixou preto. Indo aqui para a próxima imagem, a gente tem aquela imagem da bancada, e olha o realismo dessa bancada aqui, impressionante. A gente consegue um nível de realismo absurdo sem dedicar, vamos dizer assim, muito tempo, né, em programação, em configuração. Então, usando os novos recursos, a gente já conseguiu essa variação aqui de piso bem legal, tá? Aqui eu só alterei as distribuições realmente, tá? Por uma que eu curti mais, mas aqui já dá para ver certinho a textura desse piso com a rotação, então fica numa qualidade impressionante realmente, tá? Então, Corona Tile Map também para o piso. Aqui a gente usou o Corona Power Tools para randomizar as nossas vegetações, né, de uma maneira bem legal também, para deixar cada um em uma orientação. Então, mais 2 recursos aqui usados. Se eu ir para a próxima, é aquela do outro lado, onde a gente praticou aqui no Corona Power Tools aqui em cima, né, que alteramos os bloquinhos, perfeito. E por último, o Scatter, que seria a nossa cena externa. Então olha que legal aqui, o que a gente criou o Scatter total, então criando a grama ao redor de todos os elementos. E aqui nas vegetações, nas árvores, a gente falou, ó, só tem a árvore de tal nível, então a gente usou, se eu não me engano, 150, né, até 300, e é o que ele fez, só tem árvore aqui na parte de cima do nosso terreno. Então a gente configurou também de uma maneira muito fácil, chegando numa qualidade assim impressionante. E por último, mas não menos importante, a gente tem as imagens dos gatinhos. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhadinha como que ficou. Aqui estão eles. Eu só troquei um pouquinho a câmera para ficar um pouquinho mais perto. Então olha a qualidade que o Corona chegou, simplesmente com blocos do Chaos Cosmos, então já configurações pré-definidas para agilizar o tempo de trabalho e chegando realmente no fotorrealismo de uma maneira muito prática e muito rápida, né? Bom, então esse daqui é o poder do Corona Render, mais do que isso, do Corona Render 11, porque aqui a gente passou as novidades. E caso vocês queiram saber mais, nossa equipe fica à disposição, é só entrar em contato com o nosso time. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima.